Bom dia, seja muito bem-vinda a esse canal, esse lugar de alinhamento do corpo, da alma e do espírito. Hoje um momento especial, né, de manhã, tô aqui no meu momento e resolvi compartilhar essa palavra com vocês, principalmente você que é nosso universo ecoar. Essa palavra é para você. Nós estamos lendo o livro de Atos, né? Já estamos terminando, mas a gente não consegue sair desse livro não podemos perder nada, são muitos detalhes. Afinal, Atos fala da construção da igreja, dessa igreja primitiva, que é o nosso sonho, né, gente? Eu falo que a gente precisa voltar a essa essência da igreja primitiva, do partilhar do pão, do batismo com o Espírito Santo de maneira muito genuína. Quando Pedro orava, Atos falava que ele lia a palavra de Deus e o povo foi batizado com o Espírito Santo. Não tinha nada demais, não tinha performance, não tinha nada. Ele só leu a palavra e o povo foi cheio do Espírito Santo. É isso que nós desejamos para esse tempo. Por isso a gente está aqui, a missão é essa, levantar um exército de mulheres ousadas, corajosas, prontas para ecoar sobre essa nação. E você faz parte desse exército de mulheres. Nós estamos lendo Atos e hoje eu quero compartilhar a história dessa mulher, Lídia, que está lá em Atos 16. Acredito que você tenha ouvido falar dessa mulher. Uma história bem pequena, mas se ela está aqui na palavra, e você vai ver por quê, fazia muito sentido. A gente precisava conhecer e aprender com a história dessa mulher. E antes de eu continuar, se inscreve no canal, curte, compartilha, convida outras amigas. Vamos bater 1000 seguidores aqui, 1000 inscritos, né? Aqui nesse lugar, nesse canal. E vai ser bênção demais. Vamos levantar esse exército de mulheres, gente. Eu conto com você. E quero que você faça parte do nosso universo ecoar, nosso movimento ecoar. Lá a gente lê a palavra de Deus juntas, edificando umas às outras, através da palavra de Deus, através dos nossos testemunhos. A gente está alimentando o nosso espírito com a palavra verdadeira, o fruto de verdade, que é a palavra de Deus. Então, clica aqui no link que eu vou deixar no comentário e vem fazer parte desse movimento ecoar, tá bom? Então, vamos lá para a história de Lídia. Essa história está em Atos 16. Lídia, você vai perceber que ela vai na contramão do que aquele povo fazia naquela época. Vou começar a ler para você aqui. Tá lá, começa a história dela, começa no versículo 11, tá? Mas eu vou para 12, aonde Paulo já estava chegando em Filipos. Aqui conta, dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia. Filipos era uma região muito estratégica para Paulo conseguir chegar na Europa e levar as boas novas para a Europa. E colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio. O que acontece? Paulo, ele tinha uma estratégia de pregar para os judeus, né? Mas ali, para os judeus primeiro e depois para os gentios. Mas só que ali não tinha judeus em Filipe, né? Não se tinha muitos judeus, então assim, ele não tinha como fazer isso, ele tinha essa estratégia de sempre pregar para os judeus primeiro. Mas ali ele não tinha como fazer isso. Então, o que ele vai? Ele pensa, eu vou procurar quem esteja orando no sábado, né? Então ele vai atrás disso, dessas pessoas, alguém que estivesse orando naquele sábado. E aí, você vê, no sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Havia mulheres ali naquele lugar, orando. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Lídia era uma líder, uma comerciante, uma mulher rica, próspera daquela época. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E aqui quando diz o Senhor abriu o coração, ele está dizendo o seguinte, que Lídia estava agora sensível à voz de Deus. E aí ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Lídia aceitou de maneira integral tudo que Paulo estava dizendo. Aquela mulher, ela era temente a Deus, ela estava indo na contramão do que todas as pessoas daquela cidade dela estavam fazendo, que era adorar outros deuses, mas Lídia não. Lídia reconhecia que o Senhor era Deus da vida dela.
foi batizada junto com sua família. Naquela época era muito tradicional nisso, né? A líder da família, e as pessoas iam em direção ao que aquela líder falava, né? E além disso, Lídia acaba tendo esse senso de propósito, transborda. Não é só para ela, mas para toda a sua família. Então, ela pediu que eles hospedassem na casa dela. Aqui diz assim, ó, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam, creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Lídia tinha um coração de serva. Ela aceitou aquela palavra de Paulo, automaticamente uma identidade muito clara de quem ela era. Eu sou serva, eu preciso servir e transbordar na vida desses homens que abençoaram a minha vida. Ela tinha condições de fazer isso, ela tinha recursos. Lídia era uma mulher rica, mas ela também poderia nem estar aí, né, gente? Ela poderia não querer que eles estivessem lá. Não, isso não quer dizer nada, né? Essa questão de você ter o recurso e ter um coração generoso não tem nada a ver, porque a gente conhece muita gente que não tem condições financeiras e é muito generosa, muito bondosa. Mas Lídia, ela era completa nisso. Ela tinha um recurso, ela tinha um coração de serva, ela era generosa. Lídia, você percebe que é uma mulher generosa. Além de rica, ela era generosa, bondosa, porque o recurso, o dinheiro, ele serve para isso, ele é o nosso servo. Ele serve para abençoar, para transbordar na vida do outro. E Lídia, ela entendeu isso. O mais lindo é que aqui, por que a Bíblia fala tanto sobre Lídia, né? E a gente vê as histórias hoje, tanto não, só fala aqui em Atos 16, mas eu falo assim, que é uma história pequena, né? Que talvez você pense, nossa, tão pequena, será que era necessário? Claro que era necessário. Lídia estava nesse lugar de riqueza, mas não perdeu a sua essência. Uma essência de serva, de coração sensível, uma mulher temente a Deus. E Lídia, ela foi um canal. O povo de Filipe foi o povo que mais abençoava demais o ministério de Paulo. Olha que coisa linda, gente. Porque Paulo precisava de recursos para poder levar as boas novas. E Filipe era esse povo. Era uma cidade abençoada. E era uma cidade estratégica, como eu falei, para que Paulo ganhasse a Europa. Lídia foi a porta para que Paulo entrasse em Filipos, para poder ganhar a Europa. E quando a gente vê tantos avivalistas que vieram da Europa, gente, olha que coisa linda. A gente tem, ó, John Wesley, Charles Spurgeon, tudo lá da Europa. E que a gente ouve tanto, até anotei para eu não esquecer. Olhei aqui para eu não esquecer, não falar errado. Não falar errado, mas essa é a realidade. Eu estava estudando. Eles vieram lá nessa região da Europa, avivalista naquele lugar. E quem fez parte disso? Lídia, que abriu a porta para Paulo entrar na sua casa, e Silas. Lídia faz parte dessa história, é semente dela. Olha isso. Então não é sobre o que a gente faz hoje, é sobre um legado, é sobre aquilo que vai gerar. O que a gente semeia hoje é sobre aquilo que vai ser colhido lá na frente. O que vai frutificar é o que os nossos filhos irão colher. A próxima geração vai colher dessa generosidade. Eu coloquei uma pergunta enquanto eu estava lendo aqui. E eu queria que você pensasse nisso. Qual é o retrato da generosidade de Deus? A gente está falando de generosidade aqui. Qual é o retrato da generosidade de Deus? Sou eu e você. Ele que deu o seu filho por amor a mim, a você. Ele foi generoso quando deu o seu primogênito. Para morrer na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida. Para que a gente pudesse ter essa vida abundante e plena. Eu e você somos retratos dessa generosidade de Deus. E você vê que esse coração de serva de Lídia, a gente vê o tempo todo, é uma cultura do céu. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é um coração humilde, generoso, se colocando ali à disposição. Olha que coisa linda. É prova de que se até o Rei dos Reis nos serve, por que que eu não vou servir o meu próximo? Por que que eu não vou servir essa próxima geração? Porque o que eu faço hoje é servir na próxima geração. Sim, eu não posso ser egoísta nisso. Então a história de Lídia nos faz
ter muitos insights, vamos dizer assim, né? Muitas palavras de encorajamento para que a gente possa seguir e viver como Lídia. Uma mulher temente a Deus, uma mulher ousada que foi na contramão de tudo que aquela cidade acreditava. Ela reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Salvador dele. Lídia era uma líder, empresária, comerciante, rica, próspera. Recebe isso aí também. Ela era essa mulher, mas isso não fez ela perder o coração de serva. Ela foi generosa, transbordou na vida do outro. O dinheiro era servo de Lídia. Por isso ela coloca Paulo e Silas dentro da sua casa. E ali já virou o quê? Uma igreja domiciliar. Esse era o coração de Lídia. Essa foi Lídia. Que a gente possa aprender com essa mulher. Que possamos viver de acordo com a cultura do céu, servindo. Se até o Senhor nos serve, nós precisamos servir o outro. Ter esse coração de serva, para que a gente possa transbordar, que a gente possa crescer em todas as áreas da nossa vida. Recebemos tudo isso de Lídia. Coração temente, serva, próspera, rica, sim, no Senhor, que tinha a cultura do céu, que vivia essa cultura. E é isso que nós desejamos para nós hoje. Que essa palavra possa ter falado de alguma maneira com você. Eu amo a história de Lídia. Pode ser pequena, mas muito profunda e fala muito com a gente. Demonstra muito sobre quem Cristo é. Essa generosidade faz parte do caráter de Cristo e nós precisamos cada vez mais parecer com Ele. Então fica aí essa palavra muito rápida, simples, mas que possa ter falado de alguma maneira ao teu coração. Seja essa mulher temente a Deus e que vai deixar um legado. Guarda isso, uma mulher de governo, ela deixa legado. Você precisa ser essa mulher de governo, que tanto a gente está falando, né? Então, eu quero deixar essa mensagem para você, tá bom? Deus te abençoe e que Ele nos dê esse coração de serva todos os dias, rendido a Ele, a fazer a vontade dEle e parecer cada vez mais com Cristo. E para finalizar, uma frase que eu queria deixar para você. Creia plenamente, convide outros a participar e seja destemida. Destemida é ousada, corajosa, valente. Nós estamos levantando esse exército de mulheres ousadas e corajosas aqui. Você precisa fazer parte desse exército de mulheres. Você foi chamada para esse tempo, então conte comigo nessa jornada. Você precisa ser uma mulher inteira.